A paz, Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson. E é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E olha só que bênção, nós já estamos no final do terceiro trimestre de 2022, aonde nós estudamos uma revista espetacular, uma revista, olha, sublime foi esta revista. E ela trouxe por título Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. E nós passamos por 12 lições até hoje, e a lição de número 13 é uma lição, vamos dizer assim, de recapitulação, tá? Aonde nós vamos pegar aquilo que nós estudamos e vamos aplicar na nossa vida, nos ajudando a fazer o quê? A nos desvencilhar, a escapar das sutilezas e dos ataques de Satanás. E já pegando um gancho, esta é a nossa nova revista, certo? Essa é a nossa nova revista. E ela vai estar falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Preste atenção, esta revista, certo, que nós estamos estudando, está falando sobre os ataques de Satanás nos dias que antecedem, ok? Nesta nova lição, nós vamos falar sobre a preparação do povo de Deus para o quê? Para os últimos dias, para a volta de Jesus. Então veja que o nosso ano está vindo numa crescente. Nós estamos crescendo no conhecimento do Senhor nosso Deus. E é muito importante nós termos isso em mente, que existe um currículo. A nossa primeira lição falou sobre a supremacia das Escrituras, a Bíblia acima de tudo. A nossa segunda lição nos trouxe a importância do Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? É a constituição do reino, certo? O que o cidadão do reino de Deus deve ser, deve fazer, como viver, está registrado ali no Sermão do Monte. Na lição que nós estamos encerrando hoje, está falando para nós dos ataques que a igreja está sofrendo nestes últimos dias. E a nossa próxima lição vai ser uma lição escatológica. Vai mostrar para nós qual é o resultado destes últimos dias. Então eu te espero já no próximo trimestre, já na próxima lição, e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Então vamos lá para a lição de número 13. O tema da lição de número 13 é assim: resistindo às sutilezas de Satanás. Resistindo, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Ninguém pode nos obrigar a ceder nada. Ninguém pode nos obrigar a tomarmos determinadas decisões. As decisões, elas partem de nós. O que nós podemos ser? Influenciados, certo? Influenciados. Hoje nós temos essa palavra muito em voga. Hoje é comum a palavra influência, influenciador. Ah, fulano, ciclano, são os maiores influencers do Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que ele faz, palavras e atitudes, influenciam a vida das pessoas. E o maior influenciador de todos, o maior influenciador, é o Senhor Deus. Ele influencia-nos a viver de uma vida santa, justa, agradável a Ele, uma vida que faz a diferença. Mas também, por outro lado, nós temos o maligno, o nosso inimigo, Satanás, certo? Que ele também influencia as pessoas a se afastarem de Deus. E é o que nós temos visto nesse presente século, e é o que a nossa lição vem trazendo. Ela vem trazendo o quê? Esses pontos, esses ataques, doutrinas, certo? Essa filosofia anti-Deus, anti-Bíblia, anti a tradição judaico-cristã, tá? Que vem trazendo sobre nós. E é exatamente neste ponto que o nosso texto áureo está entrando. O texto áureo diz assim:
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática diz assim: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A nossa verdade prática é uma tradução do texto áureo, certo? É uma releitura do texto áureo. Por quê? Qual é a ideia do irmão Tiago, apóstolo de pastor de Jerusalém? A ideia de Tiago é o seguinte: que quanto mais obedientes a Deus, quanto mais sujeitos, ou seja, está literalmente cabreceado. Aqui no sítio a gente usa muito essa palavra, vamos colocar cabreço no animal. O que é? Exatamente colocar um freio na boca e colocar as rédeas, que é onde você vai conduzir o animal para onde você quiser. Além disso, tem a tapa. O que é a tapa? A tapa é um pedaço de couro que vai na cabeça do animal, principalmente quando ele vai trabalhar, que permite que ele olhe só para frente, para ele não ficar olhando para o lado. Sujeição a Deus é exatamente se você se colocar de tal maneira debaixo das mãos do Senhor, que você só vai, ou seja, a rédea só vai para onde o Senhor te levar, e a tapa só vai te fazer ver o que o Senhor quer que você veja. Então, esta sujeição vai fazer o quê? Que nós tenhamos condições de resistir ao diabo. Esta palavra resistir, no grego, é uma palavra muito conhecida nossa, certo? Essa palavra no grego quer dizer anti-istami. Anti-istami. Quem aí foi presenteado com rinite já deve ter tomado muito histamina, certo? Histamina é um remedinho que combate as alergias, certo? Então, anti-histamina é uma posição contrária, uma posição que vai de frente com aquela situação, tá? E a palavra diabo é difamador, caluniador. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós nos colocamos debaixo das mãos do Senhor, automaticamente nós nos colocamos contra aquele que nos traz má fama, certo? Má fama. E olha só o detalhe que o pastor Tiago vai colocar aqui, que quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós resistimos ao diabo, automaticamente ele precisa fugir de nós, não por nós, mas pelaquele que está em nós. Isso que nós precisamos ter consciência, que nós não somos obrigados a pecar. O pecado é uma influência maligna. O pecado é o maligno tentando nos convencer a tomar decisões erradas. Tiago vai falar isso no seu capítulo de número 2, certo? Ele vai falar como vai nascendo o pecado em nós. Então é muito importante nós termos isso em mente, irmãos, que nós somos sujeitos ao pecado. Nós estamos sujeitos, é a nossa natureza caída. Mas por outro lado, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, maior será a probabilidade de nós podermos escaparmos do maligno, tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro tópico. Irmãos, se esta aula está ajudando você, se nós temos contribuído com você, seja um abençoador também do nosso canal. Como que você nos abençoa? Deixando aqui a sua inscrição. Inscreva-se no nosso canal, certo? Quando você se inscreve, quando você dá o seu like, certo? Quando você comenta, o YouTube entende que o nosso canal é relevante para você e ele vai entregar o nosso material para outras pessoas também. Então nos ajude junto com o YouTube. O primeiro tópico diz assim:
Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo como Salvador, Cristo como Senhor. Preste atenção, existe uma diferença. Por quê? Porque Jesus só é Salvador de quem permite que ele seja Senhor. Muitas pessoas vêm para os nossos cultos e estão passando dificuldades e eles tomam a decisão de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Beleza, eles já deram o primeiro e talvez o mais importante dos passos. Eles foram em direção a Jesus. Mas o que acontece? Saem das nossas reuniões, dos nossos cultos e não querem ter uma vida com Cristo. Não querem ter uma vida servindo a Jesus. Ou seja, eles querem a salvação, mas não querem o senhorio. Salvação fala de perdão, fala de mudança de vida, mudança de perspectiva. Salvação fala de mudança de rumo, mudança de rota. E senhorio fala uma sujeição, estar debaixo das palavras, estar debaixo das ordenanças, estar debaixo do comando. Por que nós vamos em direção a Cristo? Porque até então, a nossa vida, o que nós fizemos com a nossa vida, foi simplesmente levar tudo de mal a pior. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o que acontece? O Senhor, ele cuida de nós. Olha bem o exemplo de José do Egito. José do Egito é um tipo de Cristo. Quando José, ele passa todo o seu processo e chega ali no palácio, chega diante de Faraó, né? E ele revela o sonho para falar, Faraó conta tudo e vai dizer, ó, agora o que o senhor faz, Faraó? Pega e coloca alguém sobre todas essas, sobre essas providências que precisam ser tomadas. Coloca alguém para juntar o trigo, coloca alguém e vai falando. O que Faraó diz para ele? Falou, ó, primeiro, quem que eu vou colocar? Não existe ninguém mais sábio que você. Não existe ninguém que tenha uma condição melhor do que a tua para governar tudo. Tudo é teu. Eu só serei maior que você no trono e com o meu anel. Pronto. Ou seja, Faraó compreendeu a ideia de que José tinha toda a condição de cuidar do Egito, tá? Faraó não tinha, Faraó não sabia o que fazer. José sabia. Nós não sabíamos o que fazer com a nossa vida. Por isso, nós tomamos muitas decisões erradas. Jesus sabe o que fazer com a nossa vida. José foi senhor do Egito. Jesus é senhor da nossa vida. Ele deve comandar a nossa vida. Ele deve fazer o quê? Ter a primazia em nós, de tal maneira que ele seja o Salvador, ou seja, ele nos livre da escassez, ele nos livre do mundo de pecado, mas também ele seja nosso Senhor, de tal maneira que ele nos conduza da melhor forma possível, da forma, irmãos, que muitas vezes nós não sabemos. Receber a Cristo como Salvador e não andar com ele é ir em desacordo com o processo da salvação. Nós precisamos aceitar a Cristo e andar com Cristo. Paulo vai falar muito, uma expressão muito comum de Paulo é andar. Andar nele, andar com ele, andar em espírito. Ou seja, é tomar a decisão de estar em movimento, mas obedecendo a cabeça. Nós precisamos entender que o corpo está na terra, mas a cabeça está no céu. Então isso precisa estar muito firme na nossa mente. O segundo ponto vai dizer assim, comprometimento com as Escrituras. Olha só, vamos voltar ao que nós já estudamos. A Bíblia é a nossa única, veja bem, única regra
de fé e prática. Ela é única. Isso quer dizer que muitas vezes, as pessoas querem ter uma vida com Cristo, mas não querem ler a palavra de Cristo. Para mim é incoerente você querer viver alguma coisa sem tomar conhecimento pleno dela, tá? É incoerente. Então, quando nós tomamos a decisão de servir a Cristo, automaticamente nós precisamos conhecer a vontade dele. A vontade de Deus começa a ser expressa ali no Gênesis e vai encerrar em Apocalipse, certo? Ali está o manual do homem. Muitas vezes as pessoas dizem, o homem não tem manual. Sim, o homem tem um manual. E o manual é a palavra do Criador, certo? Você compra uma geladeira, dentro dela vem um manual. É o manual de quem? Do Criador. Uma televisão, você compra um remédio, tudo tem um manual. O manual do Criador. O homem também tem. E o que nós precisamos compreender, irmãos? Que esta Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. Eu já disse inúmeras vezes e vou dizer de novo. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia aberta é a palavra de Deus. A Bíblia fechada é a palavra de Deus. A Bíblia lida continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia não lida continua sendo a palavra de Deus, independente. Porque a Bíblia, ela é a inerrante, infalível, imutável palavra de Deus. Isso nós precisamos ter em mente. Por mais que muitas vezes pastores, denominações, isso está muito comum, vão contra princípios bíblicos, certo? Princípios bíblicos, homossexualismo, aborto, são coisas que não fazem parte da nossa vivência cristã. Então, o que nós precisamos compreender? Que nós, como cristãos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se a Bíblia diz faça, nós fazemos. Se a Bíblia diz não faça, nós não fazemos. Nós cremos na Bíblia. Né? Muitos pastores modernos, certo, estão fazendo o quê? Eles estão desfigurando a Bíblia, dizendo que determinados textos são retrógrados, determinados textos não representam a nossa cultura atual. E é isso que eles não entendem. A Bíblia, ela não é um livro de regras. Não, para você ser cristão, você tem que ser assim, 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 assim. Você não pode fazer... Não, a Bíblia, ela é um livro de princípios, tá? Na época da Bíblia, por exemplo, tinha celular? Eu estou gravando com meu celular. Tinha internet? Não tinha nada disso. Mas Jesus vai deixar um princípio, ó. Veja bem, se o teu olho te escandaliza, arranca o olho. Se a tua mão te escandaliza, corta a mão. É literal? Vou ficar com o olho? Vou ficar maneta? Não. É simplesmente para dizer assim, tudo aquilo que te atrapalha, tira dos seus olhos. Tudo bem, vamos trazer para hoje. O celular está me atrapalhando. Tá? Eu estou vendo coisas que não devo. Estou fazendo coisas que não devo. Eu estou indo em lugares que não devo. O que eu vou fazer? Vou tirar o olho, cortar a mão, cortar o pé? Não, eu vou parar de ir. Vou tomar uma decisão. Princípios. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia nos ensina a viver como Cristo gostaria que nós vivêssemos. É por isso, irmãos, que a Bíblia é tão combatida. Porque se a Bíblia fosse um livro de regras, muita gente já tinha tomado a Bíblia para si. Porque as pessoas querem regra. Faça assim, 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 assim. Né? Daí você faz, é mecânico. Você faz, é aquilo que você tem que fazer para alcançar determinado objetivo. É isso que as pessoas querem, certo? As pessoas não querem sofrer. Eu não sou de academia, certo? Eu não sou de academia, sou preguiçoso para isso, tá? Mas o que eu entendo? As pessoas hoje não querem academia, mas eles querem ser magrinho, querem ser sarado, querem ser bombadão. Então o que eles vão fazer? Vão para academia? Vão, tá? Mas juntamente com isso,
e toma suplemento, e toma bomba, esteroides, né, para ficar mais forte, e medicamentos para emagrecer mais rápido. Por quê? As pessoas, eles querem regras que eles precisam obedecer para atingir o objetivo. Agora, qual o princípio da academia? Vá para a academia, faça os seus exercícios, que ao longo do tempo a sua vida vai mudando. Tá? Por que as pessoas não querem ler a Bíblia? Exatamente por causa disso. Porque a Bíblia traz princípios, mudanças na vida, mudanças que nós precisamos fazer. Quem precisa emagrecer, questão de saúde, estética, precisa mudar a alimentação, precisa mudar os ritmos. E isso nós não queremos, nós queremos regras. Faz isso, isso, isso e você chega lá. Agora, quando você fala de princípios, você fala de toda uma mudança de mente, de atitude, uma mudança que a palavra de Deus traz para nós, porque a palavra de Deus revela o nosso pecado, revela as nossas falhas e nos leva mais próximos do Senhor. O terceiro tópico diz assim: comprometimento com uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia do Espírito. Isso quer dizer o quê? Veja bem, Jesus nos deu o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo, mesmo que você não seja batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, ter o Espírito Santo é outra. Todo crente que aceita Jesus, que dobra os seus joelhos e aceita a Cristo, o Espírito Santo vem sobre ele. Por quê? Somente pelo Espírito Santo nós podemos levar uma vida de santificação. O que é santificação? É aproximar-se do mundo e chegar mais próximo de Deus. Eu sempre comento com os irmãos, né, para a gente entender o que é a santificação. Israel saiu do Egito, certo? Saiu do Egito. Ele levou aproximadamente 430 anos para chegar na terra prometida. O que tem entre o Egito e Canaã? Existe um deserto. O que vai acontecendo nesse deserto? Nesse deserto, a incredulidade vai morrendo, a rebeldia vai morrendo, a falta de conhecimento de Deus vai morrendo. E cada vez, quanto mais isto vai morrendo, mais próximos de Canaã eles vão chegando. Isto é uma vida espiritual. Todos os dias abandonando aquilo que nos afasta de Deus. Todos os dias deixando de lado aquilo que impede a ação de Deus na nossa vida. Tá? Uma vida espiritual não é uma vida de você falar língua estranha e profetizar 24 horas por dia, certo? Isto pode ser que alguém tenha uma vida espiritual desta forma, mas nós, seres humanos comuns, cristãos comuns, o que é uma vida espiritual? É uma vida que seja pautada pelo Espírito Santo, pautada por uma comunhão plena, viva com o Senhor Jesus. E isso, irmãos, é muito importante nós olharmos e notarmos que nós precisamos fazer o quê? Estar mais perto deles. Vamos voltar no tópico 1? Vamos voltar lá, certo? No tópico 1. O que o tópico 1 vai trazer para nós? Uma vida comprometida com Cristo, Cristo no centro. Como que nós fazemos isso? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva, nos ensina, nos conduz, nos orienta como viver mais próximos de Deus. É o Espírito Santo que vai dizendo para você assim: olha, aquele lugar não é bom para você. Olha, aquela situação não faz bem para você. Olha, o que está acontecendo está te afastando dele. É o Espírito Santo que faz isso. Uma vida espiritual não é uma vida de 24 horas de oração e fogo e não. É uma vida aonde você compreende que para chegar perto de Jesus, você precisa do quê? Você precisa ser guiado. E algo muito, muito, muito interessante é quando
os discípulos eles vão separar os diáconos em Atos capítulo 6. E eles estão procurando no meio dos discípulos pessoas para serem separadas ao diaconato. Os apóstolos estão procurando, a igreja está procurando. E os apóstolos vão dizer assim, olha, a pessoas que vocês forem escolher, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Paulo vai dizer lá na frente, vai dizer assim, ó, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, se beber, prostituir é pecado, ok, nós tiramos, fica um vazio, certo? Você tira o pecado da sua vida, fica um vazio. Se você não preencher esse vazio com o Espírito Santo, automaticamente este vazio será preenchido por outra coisa. Para de beber, para de fumar, mas vai mexer com pornografia, vai mexer vai falar palavrão, alguma coisa vai entrar na sua vida. É por isso que nós precisamos encher-nos do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós já entramos no tópico 4, que vai falar assim, comprometimento com a igreja local. Comprometimento com a igreja local. Muita gente, principalmente agora, nesse novo tempo, tá? Eles não estão dando devido valor para a igreja local. Veja bem, como todo mundo sabe, eu sou o pastor de igreja. Eu estava num distrito, o distrito Socavão, agora estou no distrito Caraguatá, tá? Mas o que é importante o que é importante? Você compreender que a igreja local ela é a fonte primaz de alimento. Eu digo em todas as igrejas que eu passo. Irmãos, eu prefiro muito mais ouvir um presbítero ou um irmão da igreja onde eu estou, que tenha pouca letra, pouca cultura, que não tenha uma formação teológica. Eu prefiro ouvir ele, do que muitas vezes ouvir pregadores que eu não sei de onde vem, que brota do chão, que surge assim, porque eu não sei a vida dele. Eu não sei como é o compromisso dele com a igreja que ele congrega. Tem muita gente que é boa no púlpito, que é boa na igreja dos outros, mas na igreja dele não. Há tempos atrás eu cuidei de uma igreja e tinha um irmão que gostava muito de pregar, e pregar fora. E ele dizia para mim assim, irmão Emerson, eu gosto tanto de pregar fora, porque lá eles recebem a mensagem da gente. Agora, na igreja que a gente congrega, eu não sei por que as pessoas não recebem, né? E eu ficava me coçando para contar para ele. É que a vida dele não era pautada por um comprometimento com a vida cristã, certo? Fora, ninguém conhecia ele, mas dentro, todo mundo conhecia ele, certo? Fora, ele chegava lá e ele era o doutor. Todo mundo só conhecia aquele tempo. Agora no bairro, na igreja dele, todo mundo conhecia os problemas que ele dava. Então, irmãos, é isso que nós precisamos ter em mente. O comprometimento com a igreja local vai fazer que não somente nós, mas toda a congregação tenha um crescimento saudável, tenha uma vida que glorifique ao Senhor, que o Senhor é exaltado nela. E isso, irmãos, é demasiadamente importante. Por quê? Nós valorizamos muito os pastores de outras igrejas, o conjunto de louvor das outras igrejas, e esquecemos que é aqui que o Senhor nos chama, a igreja local. Eu preciso investir na minha igreja local. Você precisa investir na sua igreja local, certo? Dar suporte, dar auxílio, para quê? Para que esta igreja cresça e cresça de forma saudável. A igreja local, irmãos, é um presente de Deus para nós. A igreja local é um presente que nós devemos usufruir deles, certo? Andar com ele. Por quê? Porque quando você está
vivendo na sua igreja local, você não se preocupa com outra coisa, você quer trabalhar, você quer ajudar. Quando você valoriza a igreja local, você vai fazer o quê? Você vai dar suporte e receber suporte na sua vida cristã. É por isso que esse movimento dos desigrejados, ele está aumentando tanto. Por quê? A maioria desses desigrejados são pessoas que querem, né, comunhão na internet. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu estou usando a internet, eu uso a internet, estamos com vocês aí, certo? Uma bênção, glória a Deus, aleluia. Só que assim, o que sustenta a minha vida não é a internet. Internet eu ouço muita mensagem, ouço louvores, ouço pregação, ouço estudo bíblico, ministro também pela internet. Mas eu entendo o seguinte, que a comunhão está dentro da igreja. Porque aqui eu não te conheço, não estou te olhando, certo? Mesmo quando eu faço online e nós temos os nossos grupos de estudo, eu não consigo olhar diretamente no teu olho, certo? Por quê? Porque há uma lente entre nós. A igreja ela é formada por membros uns dos outros. Pessoas que se completam, o que falta em mim eu encontro em você, tá? A adoração na internet, ela até existe, né? Deus já falou muito comigo através de cultos online, Deus já falou muito comigo através de pregações, de louvores que eu ouço pela internet. Mas o que acontece? Para o Senhor revelar a sua vontade em mim, qual a sua vontade de mim? É que eu seja uma bênção para o outro, nós precisamos estar juntos, próximos, tá? A igreja primitiva, ela tinha muito essa ideia da proximidade, de tal maneira que todo domingo, depois da ceia, tinha o ágape, que ele chamava, que era um banquete, que todo mundo sentava e comia junto. Proximidade, união. Os desigrejados, eles levantam a bandeira que não precisa de igreja, não precisa de denominação, mas eles estão isolados. E um crente isolado, ele morre. Jesus deixou bem claro que nós somos enxertados na oliveira, certo? Se nos tirar da oliveira, se nos tirar da comunhão da oliveira, nós morremos. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos que nesses últimos anos, mais do que nunca, a igreja tem sido atacada, violentada, mas graças a Deus que Deus tem levantado homens e mulheres como você, pessoas que têm que dispôs a sua vida, que está disposto a fazer a diferença na vida de outros, tá? Então, eu só tenho que te agradecer por estar conosco, por me ouvir, por me ajudar, por compartilhar os meus vídeos. E eu sou grato a Deus pela sua vida. E a minha oração constante é a que Paulo fez em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6, certo? Que você desperte o dom de Deus que há em ti. Que você seja usada poderosamente na mão do Senhor para transformar vidas, igrejas e sociedade. Deus te abençoe e eu te espero já semana que vem na nossa próxima lição, aonde nós vamos estar falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Deus te abençoe, até semana que vem.